Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, sexta-feira está começando mais uma edição do Sim Notícias. Tudo que foi destaque em Linhares e região você vê a partir de agora. Confira na edição de hoje. Vizinhos da casa em que ocorreu a tragédia que matou o Cauã Joaquim no centro de Linhares afirmam ter ouvido gritos na noite do incêndio. Posto de combustíveis tem bomba interditada pela fiscalização por causa de irregularidades aqui em Linhares. Caminhada pelo centro da cidade marca a luta contra o abuso e exploração sexual infantil. Ministério Público Federal pede que a NTT não aceite valores cobrados pela Eco 101 para instalar radares na BR-101 aqui no Espírito Santo. Confira hoje a coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Faceli vai realizar palestras e um seminário aberto à comunidade na próxima semana. Sobre este assunto eu converso com a diretora-presidente da entidade, Jussara Carvalho. E o esporte você vê com Altemar Félix. Esses e outros destaques a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, e a você que está aí na Grande Vitória nos acompanhando pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. Vizinhos da casa onde os irmãos Cauã e Joaquim morreram no centro de Linhares disseram ter ouvido gritos das duas crianças cerca de 2 horas antes de um incêndio começar. Nenhum vizinho quis se identificar, mas os moradores contaram que os gritos das crianças eram de verdadeiro pavor. Vizinhos do pastor George Alves relataram detalhes que podem ajudar a polícia a elucidar o caso da rua Nicola Biancardi, centro de Linhares, onde morreram os garotos Cauã e Joaquim. Testemunhas que não querem ser identificadas afirmam que ouviram gritos, choro de crianças antes das mortes. De acordo com eles, o choro forte foi ouvido por volta da meia-noite do dia 20 de abril, sexta-feira, horas antes da tragédia. Alguns relataram que era choro de verdadeiro horror. 1h, já do dia 21, os próprios vizinhos perceberam os primeiros sinais de fumaça que saía do quarto dos meninos, que já não choravam mais. Dizem os vizinhos que até aí ainda não tinham ouvido nenhum barulho do pai das crianças, que supostamente estava dentro da casa. Ainda segundo vizinhos, por volta das 2h, o incêndio atinge seu ápice e aí, Joaquim e Cauã já eram dados como mortos. Detalhes que, mais uma vez, contradizem o pastor em seus depoimentos, afirmando que os gritos aconteceram no meio do fogo. Este motociclista percebeu o fogo e parou na frente da casa fazendo um registro do que estava acontecendo, já quando os bombeiros constataram as mortes no dia 21. A casa acabou de pegar fogo aqui no centro, aqui, velho. Aqui na Nicola Biancardi, no centro. O bagulho tá doido. Um dos resultados de exames feitos nos corpos das vítimas já revelou que as crianças não morreram por asfixia, ou seja, não morreram carbonizadas. Por essas e outras motivações, a polícia pediu outros 30 dias de prisão para Georgival Alves, o pastor George. Depois de alguns dias sem funcionar, a Igreja Batista Vida e Paz do pastor George voltou a realizar culto no bairro Interlagos. Pastores ligados à igreja estiveram nesta semana na delegacia para dar depoimento a pedido dos advogados de defesa. A força-tarefa composta pelos delegados André Costa, Suzana Alves, André Jareta e o presidente do inquérito Rômeu Pio de Andrade Júnior afirmam que novos depoimentos e contraprovas serão realizados nos próximos dias. Pois é, como nós informamos na última edição, a polícia pediu a prorrogação da prisão temporária do pastor George por mais 30 dias.
Um posto de combustíveis aqui da cidade teve uma bomba de abastecimento interditada por uma força-tarefa da Agência Nacional do Petróleo, ANP, a Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz, Procon e IPEM nesta quinta-feira. O posto, que não teve o nome divulgado, foi autuado por estar fornecendo volume inferior de combustíveis ao registrado no equipamento, ou seja, caía menos combustível no tanque, chamado bomba baixa. A operação de combate a esse tipo de irregularidade aconteceu em várias cidades aqui do Espírito Santo, incluindo além de Linhares, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Colatina e São Mateus. Uma caminhada pelas ruas do centro de Linhares nesta sexta-feira marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças contra Crianças e Adolescentes. Organizada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, crianças e adolescentes percorreram várias ruas aqui da nossa cidade. No encerramento, houve diversas apresentações culturais na Praça 22 de Agosto, com direito a tudo que a criançada gosta: pula-pula, algodão doce e pipoca. Esta data, 18 de maio, foi escolhida em razão do crime que comoveu toda a nação brasileira em 1973. O caso Araceli, uma menina de 8 anos de idade, que foi cruelmente assassinada após ter sido violentada em Vitória, capital do Espírito Santo. Sexta-feira é dia da coluna Ginástica Cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Veja a coluna de hoje. A escolarização é um ato intencional e dirigido. E encarar como um ato espontâneo não é crime não, mas bem que podia ser. Porque é um crime de negligência ignorar todos os aspectos técnicos que essa prática carrega em seu bojo. Significa ignorar todos os esforços e avanços da ciência em prol do desenvolvimento das crianças. Isso não é nada profissional. Sabe qual é a diferença entre um profissional e um amador? É que o profissional sabe fazer intervenções quando alguma coisa não vai bem. O profissional de educação deve saber identificar o estágio do desenvolvimento em que a criança se encontra. Deve conhecer os marcos do desenvolvimento, que são as coisas que a criança já deve saber em cada idade, e estimular de acordo. O professor é vigilante do desenvolvimento da criança. Muitas vezes, ele é a primeira pessoa a identificar um problema de visão, por exemplo, ou uma função executiva, como o autocontrole, não amadurecida para a idade. Por isso, a dica hoje para o professor é ampliar seu rol de habilidades, ultrapassando as fronteiras pedagógicas da sua atuação, buscando o elo de ligação entre o seu saber e as outras áreas de conhecimento que podem contribuir para que ele dê conta com mais leveza de promover a aprendizagem e o bem-estar das crianças, para formar jovens de maneira mais completa. Para saber se uma criança tem dificuldade de aprendizagem, ou retardo mental, ou mesmo falta de educação e de limites, é preciso atuar com profissionalismo. Pense nisso. Obrigado, Maria Olímpia, mais uma vez pela participação. Bom final de semana para você e até sexta-feira que vem. A gente confere agora como fica o tempo neste sábado em nossa região. O sábado será com sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas em Linhares variam entre 21 e 29 graus. Em Colatina, as temperaturas estarão entre 19 e 28. Em São Mateus, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Vitória, mínima de 22 e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, você vai ver, o Ministério Público Federal pede que a ANTT não aceite valores cobrados pela Eco 101 para instalar radares ao longo da rodovia no Espírito Santo. É um instante só. O Ministério Público Federal aqui no Espírito Santo recomendou à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que não aceite os valores propostos pela concessionária Eco 101 para a implantação, manutenção e operação de radares no trecho da rodovia entre o Espírito Santo e a Bahia. Na opinião do MPF, os valores propostos pela concessionária estão incompatíveis com os praticados no mercado. O procurador da República, André Pimentel Filho, que assina a recomendação, determinou prazo de 5 dias para que o diretor-geral da ANTT, Mário Rodrigues Júnior, se manifeste quanto ao cumprimento ou não do pedido do MPF. De acordo com a estimativa de custos enviada pela Eco 101 à ANTT, os valores para instalação e operação de 41 radares seria de R$
seriam de aproximadamente 70 milhões de reais para 5 anos e 287 milhões para todo o período de concessão. A consideração deste custo levará o reajuste da tarifa do pedágio de menos 0,8% para 5,47%. A gente agora vê como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 432 a saca. Arábica 7, R$ 402. Conilon tipo 7 fechou um pouquinho mais valorizado, cotado a R$ 320 a saca. E Altemar Félix traz pra gente agora os assuntos do nosso esporte. Sim Esportes. Oferecimento Central Bikes e Motos. Linhares no Campeonato Capixaba de Juniores 2018. Depois de uma paralisação, a competição volta e o Linhares vai jogar em casa contra a Desportiva. Já as categorias infantil e juvenil vão fazer os seus primeiros jogos. Vamos conferir aí? Tá aí na tela para você, Campeonato Estadual de Juniores 2018. O jogo é Linhares e Desportiva. É neste sábado agora, 15 horas, no Campo do Vasquinho, bairro Interlagos. Campeonato Estadual Sub-20, também neste sábado, 15 horas, Esporte Clube Brasil Capixaba e Linhares. Esse horário não, me desculpem, às 13h30 e é lá no estádio de Baixo Guandu. Ainda campeonato estadual, só que Sub-15 2018. Esporte Clube Brasil Capixaba e Linhares Futebol Clube, neste sábado, às 15h30, no estádio de Baixo Guandu. O atacante Adalto Zunti já está recuperado de contusão e, se sua liberação chegar até amanhã, vai poder estrear no time de juniores do Linhares, que joga contra a Desportiva no Interlagos. Ele começou na base do Linhares, girou pelo Brasil e está de volta do Catar, onde não conseguiu atuar. Que atue aqui e bem. Valeu, Altemar. Obrigado pela participação. Bom final de semana para você, viu? Depois do intervalo, eu converso com Jussara Carvalho, diretora-presidente da Faceli, que fala sobre a programação de palestras e seminários que irão acontecer na próxima semana na Faculdade Pública aqui de Linhares, a Faceli. É um instante só. Minha gente, estão abertas as inscrições para a palestra com o tema Ética nas Redes, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 22, na Faceli. O convidado para abordar esse assunto é o ex-secretário de Estado dos Direitos Humanos, professor Júlio Pompeu. Sobre essa palestra e outros eventos que a Faceli está realizando, eu converso com a diretora-presidente da entidade, Jussara Carvalho, que está de volta. Tudo bem, Jussara? Tudo bom, Cláudio. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada. Boa noite a todos também. Boa noite. Jussara, ética nas redes num sentido amplo, né? Mas ele, quando ele falou que viria, nós ficamos muito felizes, porque até a semana passada ele esteve dando uma palestra aqui também para os meninos do empreendedorismo, aquele grupo de jovens, e foi muito boa. Ele é um bom articulador e ele é um professor, também trabalha com filosofia, com ética. E ele nos disse que ele quer exatamente levantar essa reflexão sobre esse uso que nós estamos fazendo excessivo das redes sociais e como isso realmente está impactando na vida das pessoas. Então é fazer uma reflexão ética mesmo sobre a quantidade de relacionamentos virtuais que nós estamos... Também algumas questões que estão envolvendo essas relações, um pouco de ódio, um pouco de, não sei, as pessoas expõem demais a vida também. A gente vê um conjunto de coisas que precisa repensar. É um modelo novo de relacionamento na sociedade. E não há como voltar atrás, né? Eu acho que não. Eu acho que tem que aprender, discutir para fazer da melhor forma. Aliás, falando nisso, né, só pontuando aqui, nós tivemos um apagão aí, né, da Vivo nessa semana, exatamente. E que ficou todo mundo maluco. Foi pouco tempo, mas que deixou todo mundo assim, né? Então, para ver como é que está a situação hoje, né? Nós estamos completamente dependentes dessas coisas. Isso é para mostrar que realmente, quando uma vez, há muitos anos, nós falamos de globalização, e globalização falava-se, qual é o conceito de globalização? É a velocidade das informações. Mas isso lá na década de 90, né?
Gente, nós não prevíamos como isso realmente iria Essa ficar. velocidade chegou rápido, né? Rápido, que consome todo o tempo da gente e a gente não consegue viver mais sem. Ô, Jussara, e um excesso de velocidade que acaba, por vezes, até prejudicando você assimilar algumas informações também, né, em alguns aspectos. Verdade. Né? Você concorda? Tem duas coisas. A gente fica com medo de não assimilar, mas também com medo de não saber. Já pensou, todo mundo está sabendo, e as pessoas perguntam para você viu isso assim, assim? Não vi. Como você não viu? Está nas redes. Então você fica, aquela que se chama da espiral do silêncio. A comunicação trata disso. Tipo assim, você fica com medo de não conhecer. Então você tem que mergulhar muito nessa rede. Com medo de ficar para trás, né? Pois é, então a palestra no dia 22, as inscrições estão abertas no site, Estão abertas no site da Faceli, faceli.edu.br. Então lá no banner da palestra tem um clique para você, já vai direto para a página. As inscrições são limitadas, olha aí, né? Ainda tem algumas vagas. A gente vai ver se conseguir. E assim, realmente se inscreva a pessoa que tem interesse, porque ela também ocupa a vaga de alguém, porque a gente vai dar um corte depois. Porque se fizer inscrição e não for, vai acabar tomando o lugar de alguém que realmente gostaria de ir, né? Mas eu acho que é um tema muito interessante e eu acredito que vai ser muito bem tratado por ele. E é um debate, ele também quer, inclusive eu vi hoje que ele colocou nas redes sociais um vídeo e convidando as pessoas, inclusive, para sugerirem. O que as aflige nessa relação nas redes sociais, que ele possa colocar lá também para ser refletido sob sempre a égide da ética, da moral, né? Isso aí. O professor Júlio tem esse carisma, né? De saber ouvir, porque às vezes você vai a uma palestra, aquela coisa monóloga, né? Você ouve muito e ele abre esse espaço. Então, gente, e é aberta para qualquer pessoa que queira fazer inscrição. Os estudantes de ensino superior que forem poderão ter o certificado, e o certificado pode valer para horas complementares, que é todo mundo que gosta disso. Então ajuda, também, porque é uma atividade acadêmica também, né, acima de tudo. Olha que bacana, então, gente. Na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, né? Quem quiser participar, então tem que correr, fazer a inscrição no site da Faceli. Lembrando que é lá no auditório da UAB. Do lado ali. Do lado, exatamente, do lado da nossa faculdade. 30 metros. Isso. Jussara, agora mudando um pouquinho de assunto, aliás, falando do calendário da Faceli, que está bem tenso, né? Isso, nós temos outro evento também na sexta-feira, esse evento é na terça, né? Dia 25, eu até peguei uma colinha aqui, porque é tanta informação, nós vamos ter o 2º Seminário de Direito do Trabalho. E vai tratar bastante da reforma trabalhista. Outras visões, nova legislação, né? As empresas e as pessoas estão se adaptando a essa reforma trabalhista, ainda tem muitos pontos para se acostumar. É uma mudança muito grande na relação de trabalho. E aberta ao público em geral, à comunidade em geral? Também, quem tiver interesse em discutir esses assuntos, estudantes de direito provavelmente é o público-alvo, mas qualquer aluno ou qualquer trabalhador, porque... Né? Quantas vezes eu me vejo numa situação de atender a essa nova legislação e não sei me posicionar, não entendo. Aliás, até os próprios advogados, eu conversava com um advogado da área, porque disso tem muita coisa nova que eles ainda estão tomando pé, que ainda não há consenso ainda, né? Empresários, tem muita coisa ainda para ser, então, acho que regulamentada, né? E para ser estabelecida, tudo né? muito novo. E esse seminário tem exatamente esse objetivo, né? De Isso. Discutir um pouco mais. Vai ser também às 19 horas, também na UAB. O primeiro tema é aspectos práticos da reforma trabalhista, com o advogado José Carlos Risque. Ele é coordenador acadêmico do Instituto Jurídico do Espírito Santo. Tem conhecimento. É uma pessoa que tem, né? E o segundo tema é a reforma trabalhista e direito intemporal. Intertemporal, com o Carlos Fonseca, que é o juiz do trabalho no TRE da 1ª Região do Rio de Janeiro. Bacana. Então também vai trazer uma contribuição muito boa para nós, porque é uma pessoa experiente. As inscrições vão ser do mesmo jeito? Do mesmo jeito, é só clicar lá no site e vai para... O banner do seminário. A gente facilita assim, porque as pessoas não precisam ir lá se inscrever, né, hoje, usando as redes. Está na palma da mão, né? Está na palma da mão, é verdade. Pois é, a Faceli que sempre tem realizado esse tipo de evento, né, Jussara, trazendo essa oportunidade para a comunidade interagir também, né? Para a comunidade, também para os alunos, para os estudantes, eles saírem um pouco daquele ambiente, sala de aula, isso, e discutir assuntos mais atuais, pertinentes, numa esfera diferente, né? Num momento diferente. Tá joia. Isso. Dentro desse calendário, Jussara, como é que estão aí como é que está aí a preparação para as matrículas? Nós vamos ter em breve o 2º semestre, né? Já estamos com elas abertas. Abriram dia 14, então segunda-feira,
e terminam dia 23. Então, essas matrículas são para os alunos que optaram pela entrada no segundo semestre. São os do turno noturno, que é um turno bem concorrido. Todo mundo e as que pessoas, trabalha, né, precisa. Exatamente. As pessoas têm que estar atentas, porque dia 24, fechando o horário desculpa, 23, fechando o horário de matrícula, nós já começamos a chamar os suplentes, que já estão ligando. Vai ter chamada de suplente. Então não adianta chegar lá, olha, perdi aqui o dia, não vai ter jeito. O suplente já vai estar sendo acionado. Já vai estar, temos uma lista grande. Então o prazo final dia 23, quarta-feira da semana que vem. Às 9 horas, 9h30, termina a matrícula. Então vejam documentação, porque, né? Tem que ficar atento, né? Você fez opção para entrar no segundo semestre, se perder, senão só no ano que vem, aí uma outra situação. Jussara Carvalho, diretora-presidente da Faceli, conversando conosco então sobre essas várias ações que a Faceli tem realizado, né? E a palestra com o Júlio Pompeu na próxima terça-feira, dia 22 de maio. Jussara, mais uma vez, obrigado pela presença, tá? Obrigada, Cláudio. A você da Grande Vitória que sempre nos vê pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia de sempre. Você de Linhares e região, continue mandando recados aí para nossa página no facebook.com/tvcinlinhares. Para rever esta entrevista, compartilhá-la, acesse também nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação já aparece aí, 3373-2000. Um excelente final de semana para você. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.